Boa noite, pessoal. Vamos falar sobre as pesquisas eleitorais no Brasil. Isso aqui é uma questão muito controvertida. Tem muitos problemas. Nós temos visto pesquisas acontecerem todo dia, de qualquer jeito, sem informar o cidadão de como que é feita a pesquisa, quais são os elementos, do que se trata, como foi, aonde foi. Então larga uma pesquisa como se fosse uma verdade nacional sem apresentar os critérios. Na verdade, eu digo, existem alguns critérios determinados pela legislação e pelo TSE, mas elas são muito frágeis, acredito. Me parece, observando, que elas são muito frágeis. Por quê? Porque elas se preocupam de como ela se preocupa com a estatística, né, ao invés de se preocupar com a fonte, como que foi extraída. E ela se preocupa mais com a apresentação da pesquisa. As pesquisas têm que ser registradas, devem ser registradas no TSE, né, com os dados ali discriminados, mas elas não correspondem à realidade da opinião pública sobre determinados candidatos. Me parece que isso tem acontecido. Então, parece que os institutos de pesquisa fazem a pesquisa do jeito que bem entendem e as TVs e as rádios apresentam da forma como querem. E fica por isso mesmo sem o público saber como que foi feito esse tipo de pesquisa. Então vamos lá. Primeira coisa é que os partidos e os candidatos ganham muito dinheiro, tanto do fundo partidário como do fundo especial de campanha. Então deveria ter o quê? Uma maior responsabilidade desses institutos através da lei que deve o Congresso Nacional. Não sei se vai querer, mas o Congresso deveria regular essa matéria e o TSE também, com critérios mínimos a serem observados pelos institutos, porque senão vira um faroeste, né? Um faroeste caboclo, uma terra de ninguém. O fundo partidário e o fundo especial de campanha também é de qualquer critério, os caras vão lá e colocam os valores milionários que bem entendem, né? Na verdade são bilionários. Então vamos lá. Alguns critérios sobre a apresentação devem ser seguidos. Por exemplo, o registro deverá apresentar informações sobre quem contratou a pesquisa e quem pagou. Número, o CPF, o CNPJ, o valor, a origem dos recursos, a metodologia utilizada e o período de realização do levantamento. Então estão fazendo critérios aqui, critérios estatísticos da pesquisa. Mas a gente não pode ser isso aí só. Depois ele diz, esses dados, tem que ter o plano amostral, a ponderação contra o gênero, idade, grau de instrução e nível econômico do entrevistado, o nível de confiança e a margem de erro da pesquisa, o questionário completo aplicado e o nome do profissional estatístico responsável pela pesquisa, os resultados. Aí depois ele diz que, aí põe algumas datas de algumas, qual é o público-alvo, qual é os dados, o período de realização da coleta da pesquisa, o tamanho da amostra, a margem de erro, o nível de confiança, o público-alvo, a fonte pública dos dados utilizados na amostra, a metodologia, quem contratou a pesquisa, a origem dos recursos e os relatórios completos. Não é? Só que isso aqui não tem garantido uma lisura nesse processo de pesquisa. Nós vamos ver. O último presidente da direita que foi condenado pela justiça em 11 de 9 de 25, ele foi condenado em 11 de 9 de 25. Então, se ele foi inelegível e condenado a 27 anos de prisão por organização criminosa, então ele não poderia participar da pesquisa
no dia 13/11/25. Então eu estou trazendo aqui uma pesquisa do Instituto Quest, que aparece aí na televisão, nossa mídia comum, e nas rádios. Essa pesquisa Quest, o que é? Após a condenação e a confirmação, tá, da inelegibilidade, trouxe esse ex-presidente da direita condenado. E não há críticas, né? A direita não critica, não faz uma crítica sobre as pessoas que vão participar do campo dela como presidente. Então se admite como comum que um candidato que é inelegível, bandido, condenado, criminoso, presidiário, né, e que houve todo o respeito ao devido processo legal, participe de uma pesquisa eleitoral. Isso aí é uma barbaridade, né? Esse último presidente da direita aí, só de Pix 44 milhões, contratou os melhores advogados, né? Então por isso que existe esse oceano de diferença e de crítica entre a direita e a esquerda, porque eles acham comum um cidadão dessa estirpe participar de campanha eleitoral e achar que está tudo comum. Então há uma grande distância, né, na capacidade moral e mental, né, do pessoal da direita, né, em contestar, criticar, né, e não admitir que participe de uma pesquisa um malfeitor, mas apresentam a pesquisa como se nada tivesse acontecido, ao natural. Né? Então, quer dizer, a pesquisa está utilizando o inelegível e parentes dessa pessoa envolvida em tudo que é tipo de falcatrua. Isso nós não podemos admitir. Nós não podemos tolerar que pesquisa desse jeito ocorram. Então tem que ter um critério mais apurado dessas pesquisas e o TSE também tem que participar disso aí para melhorar essa legislação. Não pode só o que ficar preocupado com o registro e com dados estatísticos e de amostra. Entendeu? Porque nessa pesquisa Quest, do dia 13/11/25, para presidente da República, a pesquisa entrevistou 2.004 eleitores em todo o país. Quer dizer, nós temos 215 milhões de habitantes e ele entrevistou 2.004 eleitores em todo o país. Claro que o número de eleitores é muito menor, é menor do que esses 215 milhões de habitantes de população. Mas é muito pouco para te fazer uma pesquisa nacional e entrevistar 2.004. Né? E ele diz que ainda tem uma margem de erro de 2 pontos percentuais. Bom, então aqui tu já vê que não tem critério. Falta critério. Quer dizer, tu entrevista 2.000, não tem a quantidade mínima para presidente para entrevistar? Agora a gente vai discutir isso aí. Né? Por exemplo, então ela fez aqui, ela criou 4 cenários, 5 cenários. Eu vou só ler os 2 primeiros, porque para mim isso aqui é absolutamente ridículo. No primeiro cenário, o Lula, do PT, 32%, depois o presidente, que já estava condenado, né, da direita, 27%. Depois o Ciro Gomes, PSDB, 8%. Depois o Ratinho Júnior, PSD, 7%. Depois o Ronaldo Caiado, União, 4%. Depois, no segundo cenário, ele põe o Lula, PT, 31%. Depois põe um parente do candidato inelegível, 18%. Ratinho Júnior, PSD, 10%. Ciro Gomes, PSDB, 9%. Ronaldo Caiado, 5%. Tá, beleza. Né? Depois ainda teve nulo, branco, nulo, nenhum, 16, indeciso, 5. Então, quer dizer, tu vai fazer uma pesquisa nacional com 2.004 pessoas, tá, mas aonde que essas pessoas, quem são as pessoas, como, aonde que elas foram entrevistadas, como foram, entendeu? Em que estados foram. Então, tu deveria pegar, tem que ter critérios de elementos. Olha, em estados em que os eleitores, por exemplo, são mais de 15 milhões, então tu tem que entrevistar naquele estado, no mínimo, entrevistas pessoais, porque senão tu não sabe se ele foi por mídia, se foi feita pesquisa por mídia, por telefone, não, né, pela internet, não pode ser assim. Então tu tem que fazer nos estados que tem mais de 15 milhões de eleitores, por exemplo, tu tem que entrevistar nesses estados no mínimo 2.000 pessoas. E aí, proporcionalmente, nos outros estados, inferior à quantidade, né, conforme a proporção de eleitores. Então, digamos,
Em São Paulo, nós vamos entrevistar no mínimo 2.000 pessoas. No Rio Grande do Sul, 1.500. No Acre, 500. Pô, legal. Então o que, que eu vou? Eu vou pegar a pesquisa para presidente, que é uma pesquisa aqui quantitativa, né, e qualitativa, e não só amostral, estatística. Depois, que é o outro critério que tem que ser utilizado, que a lei deve determinar, deveria determinar, e o TSE também deveria impor. É o que é. Então, tem que pegar eleitores dos 26 estados e mais do Distrito Federal, a partir de tantos entrevistados pessoalmente, né, a forma como vai ser pessoalmente, e depois, proporcionalmente, o que é? Também a quantidade de pessoas da classe baixa, da classe média e da classe alta, para te saber todos aqueles aspectos ali, conforme a população proporcional desses países. Tem mais classe alta, tem mais classe média, tem mais classe baixa, aí tu vai pegar proporcionalmente. Entendeu? Porque senão não tem critério nenhum essas pesquisas aí que aparecem. Aí divulgam pesquisa que não diz nada. Não informam nada. É só para fazer politicagem. É uma verdadeira vergonha o que tem acontecido no país. Então tem que ter critérios. Não é critérios de apresentação de pesquisa, é critérios do que? De origem e de fonte da pesquisa. Então, precisa urgentemente criar critérios. Né? Pelo menos esses critérios para presidente. Porque imagina, o cidadão entrevista 2.004 pessoas e diz que essa pesquisa é válida. Então deveria entrevistar no mínimo 20.000 pessoas nos 26 estados, mais no Distrito Federal, e proporcionalmente às camadas sociais e conforme o número de eleitores. Porque senão tu pega uma estatística, o cara é da classe baixa, da classe média, né? Tu faz só uma estatística com quem tu quis entrevistar, sem criar o padrão mínimo que deve ser seguido. E aí a gente tem visto essa loucura, né? Candidato que é inelegível ou que está condenado participando de pesquisa ao natural. E a televisão divulgando e ganhando dinheiro com divulgação, né? E os partidos ganhando dinheiro, né? Sendo que o cidadão está inelegível e é condenado. Isso aí para a direita passa como se fosse algo normal. Nós não podemos aceitar mais isso aí, nós não vamos mais tolerar esse tipo de coisa. Agora, esse tipo de pesquisa, de campanha, tem que mudar, tem que ser uma coisa séria, algo concreto, tem que ter os fatores quantitativos e qualitativos, e não só de instrumental, né, de estatística, né, que não traz uma realidade mais concreta, né, da opinião pública da sociedade brasileira. Né? Então nós não aceitamos, não admitimos, né, essa palhaçada de pesquisa que está acontecendo aqui no Brasil. E a direita não tem mínima consideração com critérios morais críticos, né, porque defende pessoas desqualificadas e criminosas para participar do pleito eleitoral. Nós não admitimos e exigimos providências e alterações nisso aí. E esses institutos, né, servem a grupos econômicos, servem a televisões, servem às rádios, e fica por isso mesmo. Né? É só registrar e apresentar o amostral no TSE que eles aceitam tudo lá. Nós não vamos admitir, não aceitamos isso. Boa noite, obrigado.